Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos falar sobre o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown, pela LPM. Gente, o Enterre Meu Coração na Curva do Rio foi um livro que nós lemos em conjunto no grupo Papo de Historiadores. Nós queríamos ler alguma obra com temática indígena e aí escolhemos esse aqui, que trata sobre índios norte-americanos. Eu já falo sobre. Pelo que eu pesquisei, o Dee Brown não é oficialmente historiador, ele é bibliotecário. Mas a gente leu porque é um livro que teve muito impacto na sociedade estadunidense quando ele foi lançado em 1970. Então a gente leu para o Papo de Historiadores. Além disso, ele também vai se encaixar aqui no quadro Livro mais Música, porque eu vou sugerir aqui uma música que se encaixa muito bem com essa leitura. Talvez seja a combinação mais perfeita que eu já fiz de livro e música até agora. Vamos lá. Esse é um livro sobre a Marcha para o Oeste, do ponto de vista dos nativos norte-americanos. Então, como eu falei, o Dee Brown foi bibliotecário e considerado por alguns uma das maiores autoridades nessa história do Oeste norte-americano. Ele estudou muito esse período de corrida do ouro e de penetração em direção ao oeste dos colonos estadunidenses. Como eu já mencionei, na época do lançamento, em 1970, esse livro foi um best-seller porque ele correspondeu ao momento em que os Estados Unidos estavam vivendo. A opinião pública estadunidense estava muito ligada na Guerra do Vietnã, não só ligada, mas incomodada principalmente. A questão racial estava em alta, com os Panteras Negras e outros grupos reivindicando direitos. E um livro que mostra a grande tragédia do índio vem muito a calhar nesse momento. A população estava aberta a ouvir mais sobre isso. O Dee Brown, ele já explicita a intenção dele na introdução do livro. Ele diz que pretende contar a história da Marcha para o Oeste, da segunda metade do século XIX, e ele passa rapidamente pela colonização, ocupação colonial, fala do Destino Manifesto, fala da Corrida do Ouro, e contar a história dos massacres que foram feitos com os povos indígenas decorrentes dessa marcha para o oeste, Corrida do Ouro, Destino Manifesto, etc. Mas tudo isso do ponto de vista dos próprios nativos, que era uma novidade. Fortemente baseado na história oral, o narrador busca contar os acontecimentos pela voz dos ameríndios. Ou, e aqui eu vou usar as palavras dele, abre aspas, os americanos que sempre olham para o oeste quando leem sobre esse período devem ler este livro olhando para leste. Ou seja, colocando-se no lugar do outro, do massacrado, do invadido. E para mim só essa proposta já vale o livro. O que me trouxe mais dificuldade foi o estilo de escrita. O livro tem muitas informações, ele é repleto de informações como nomes de líderes, nomes de lugares, nomes de tratados, de povos, datas, e por isso pode ser uma escrita difícil de acompanhar. A minha dica, que é o que funcionou para mim na hora de ler, é que o leitor se desligue um pouco desses fatos, ou seja, dessas informações tão específicas e que tente aprender o sentido geral. E a não ser que você tenha algum tipo de interesse em pesquisa acadêmica, né, relacionada a esse tema, que aí você tem que prestar atenção mesmo nos detalhes técnicos, realmente eu acho que vale a pena ler dessa maneira mais despretensiosa e sem se apegar aos fatos. A estrutura dos capítulos, são 19 capítulos no total, é sempre a mesma, o que pode dar a sensação de repetição. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Enquanto você lê, parece repetitivo, mas depois que acaba, você percebe que todas essas vozes individuais, então você leu 19 vezes coisas muito parecidas, mas que no final das contas formam um coral e que nos permitem vislumbrar um pouco do clima da época. O que eu quero dizer é que ver o padrão se repetindo tantas vezes com tantos povos diferentes, em diversos momentos diferentes, torna a história dos povos nativos norte-americanos uma tragédia coletiva. E o livro conseguiu me passar a dor desses povos, principalmente no final de cada capítulo. Eu achei que desde o início o autor trata o tema com a complexidade que merece, nomeando os diferentes povos indígenas e não tratando genericamente como índios.
ele consegue mostrar pra gente vários tipos de resistência desses povos, resistências violentas e resistências pacíficas também, e tentativas de negociação dos povos nativos com os povos brancos colonizadores. E cada capítulo apresenta a luta e a resistência de um povo indígena norte-americano. Os Navarros, os Sioux, os Apaches, os Cheyennes e assim por diante. Como adendo historiográfico, antropológico aqui, alguns dos termos que se usam nesse livro atualmente são considerados ultrapassados ou pejorativos pelos povos indígenas brasileiros. Por exemplo, os termos índio e tribo, porque esses são termos de senso comum e que são errôneos ou imprecisos, e além disso adquiriram uma conotação negativa. Mas é um livro dos anos 70 do século XX, então eu acho que também é anacronismo a gente cobrar que ele utilizasse termos que na época não eram tão questionados assim, ou não eram questionados, pelo que eu saiba. Além disso, eu não sei como é que estão os termos no original em inglês, eu só tenho acesso à tradução. Essa tradução foi feita pelo Geraldo Galvão Ferraz e pela Lola Xavier. Eu gosto muito das traduções da LPM Pocket. Então, além de eu não saber se esses termos estão no livro em inglês, eu não sei se lá existe esse questionamento que existe entre as comunidades indígenas brasileiras. Mas só fica aí o esclarecimento para quem quiser falar sobre os povos indígenas brasileiros, para tomar esse cuidado com a linguagem. Lembrando que as nossas palavras, elas são muito poderosas, né? Elas podem ser violentas ou empoderadoras. Então, as comunidades brasileiras indígenas, hoje, em 2018, consideram falar índios uma coisa que carrega uma conotação pejorativa, porque já foi usado muito no sentido negativo. E a palavra tribo, ela remete a uma organização social que é típica do continente africano e não do continente americano. Então, eles também pedem para falar as culturas indígenas, os povos indígenas, os povos nativos, os ameríndios. Todos esses termos são mais recomendados do que índio e tribo. Eu senti falta de pontos de vista femininos ao longo dos capítulos. Sei que essa não é uma preocupação do autor da época, então pode ser que eu também esteja caindo aqui numa cobrança anacrônica com relação ao autor, mas, como leitora do século XXI, eu senti falta disso. Também não sei qual a disponibilidade de vozes femininas indígenas lá nos Estados Unidos, de registros que se tem, né, desses pontos de vista, mas eu acho que alguma coisa deve ser possível de encontrar, ou ao menos de reconstruir por meio de história oral, porque segundo esse relato aqui, a maioria dos indígenas que sobreviveram foram mulheres e crianças, enquanto que a maioria dos homens morreu lutando. Então, assim, eu entendo que o autor não tenha colocado pontos de vista femininos. Tem uns dois, tá? Tem o caso de uma indígena que salva o irmão no meio da batalha, e tem o caso de uma outra mulher que fala no conselho, sendo que ela era rejeitada por isso, assim, uma mulher falar em conselho indígena não era considerado correto, porque o lugar da mulher era doméstico e não público, né? Mas enfim, ele colocou essas duas vezes. Mas o livro é grande e eu senti falta de mais um pouco dessas vozes. E por isso a gente já consegue ver que entre alguns desses povos indígenas, o feminino era visto como delicado, fraco, frágil. Então, por exemplo, a gente vê quando um índio não tem coragem, ele é chamado de mulherzinha, de maneira também pejorativa. E além dessas questões todas, ainda me chamou um pouquinho a atenção algumas questões ambientais, porque o modo de vida indígena é profundamente conectado com a natureza. Esse tema da ecologia é um tema bem transversal do livro, tá? Ele não é foco, assim como o feminino também não, mas além do genocídio, do etnocídio desses povos indígenas, que são o ponto principal do livro, o Dee Brown consegue descrever a devastação ecológica causada por toda essa marcha para o oeste e que foi promovida pelos colonizadores brancos. A terra, a água, o ar, as árvores, né, a vegetação, a fauna, tudo muito destruído ou muito desvalorizado em nome de uma ideia de progresso. E são valores que se opõem, assim, radicalmente aos modos de vida desses povos nativos. Em resumo, é um livro não muito fluido de ler, pela quantidade e pela especificidade dos dados que ele traz,
me pareceu uma escrita de história muito tradicional, com relatos de batalhas, destaques para alguns nomes importantes de líderes em guerras, exposição de números e datas, etc. Então, como eu já falei, eu recomendo para que quem vá ler aproveite a leitura no geral, olhe por cima o que o autor está querendo dizer, não os dados específicos. Eu acho que ler aos poucos é uma boa pedida para esse livro. Lá no Papo de Historiadores, a gente estipulou metas semanais de mais ou menos 50 páginas. Ao meu ver, não foi pesado e foram metas bem possíveis de serem cumpridas. Fui lendo de 50 em 50 páginas até chegar à página 450 praticamente, né? Ao final de cada capítulo e ao final do livro, eu fiquei com essa sensação de dor, uma sensação pesada de impotência, de revolta, por todas as injustiças, né, que esses povos sofreram, e também uma sensação de respeito pelas resistências e pelos modos de vida desses povos. A ética mesmo, que foram narradas ao longo do livro. É um livro que pode ser difícil e monótono na forma, mas que provocou sensações muito fortes em mim e um certo despertar de consciência. Eu já sabia do que tinha ocorrido com os índios norte-americanos, mas ler dessa maneira fez minha ficha cair de fato. Então, para além dessa enorme profusão de informações técnicas, O Enterre Meu Coração na Curva do Rio é um livro que traz o ponto de vista de diversos povos indígenas norte-americanos para um público amplo. Então ele tem essa força. Já passou da hora de nós olharmos para os ameríndios de todo o continente americano, não só os norte-americanos, não só os que hoje vivem em território brasileiro, mas do continente americano inteiro. Já passou da hora da gente olhar para eles com empatia e com um respeito profundo. Porque além de uma história riquíssima e muito sofrida, enfrentaram e enfrentam ainda todo tipo de violência. Esses povos têm muito a nos ensinar e merecem ser ouvidos, né? Eu estou buscando mais livros escritos por indígenas, autores e autoras. Caso alguém tenha alguma dica, pode deixar aí no box de comentários que eu vou adorar. Eu tenho uma entrevista com Ailton Krenak, eu tenho Com a Noite Veio o Sono, e eu tenho o livro Metade Cara, Metade Máscara. E recentemente eu comprei um e-book chamado Escritos Indígenas, uma antologia. Esses são os livros que eu tenho escritos por indígenas. Então, só para esclarecer, esse livro, o Dee Brown, não é indígena. Ele é um estudioso do oeste norte-americano. Espero que tenham gostado. Eu vou indicar agora a música para vocês. É a música que mais tem a ver assim, com o livro. Muitos de vocês já devem conhecer. Eu vou deixar o link para a música aí no box de descrição. Eu não posso tocar aqui no canal, senão o YouTube me bloqueia, porque eu não tenho direitos autorais sobre essa música. Mas a música é Run to the Hills, do Iron Maiden. Uma das estrofes traz a visão dos indígenas sendo invadidos e a outra estrofe fala dos colonizadores invadindo. E é uma música que traz essa coisa meio agressiva, né, de violência, de resistência, corram para as montanhas para tentar se salvar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo quem já leu, quem não leu, quem tem vontade, quem já ouviu falar. Eu postei no Instagram enquanto eu li esse livro e muita gente veio comentar comigo. Ou que já tinha lido e tinha gostado. Aliás, ninguém que leu veio me falar que não gostou. Todos que falaram comigo disseram que adorou o livro. E muita gente interessada também, que já tinha ouvido falar, mas que nunca tinha lido. Então eu espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer aí a minha opinião sobre essa leitura e que anime alguns de vocês a lerem, tá? Um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau!